preparei um cenário especial aqui, ó, abri a bandeira do MST no fundo aqui para a gente estar em casa, né? Fazer essa live em casa hoje. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir com um vídeo para a gente lembrar algo, para a gente aprender, não esquecer nunca e aprendendo a fazer política. Há 8 anos, assistimos um dos mais duros ataques ao povo brasileiro e à nossa democracia, quando a Câmara dos Deputados decidiu abrir o processo de impeachment que levou ao afastamento da nossa presidenta Dilma, sem que houvesse qualquer crime de responsabilidade contra ela. Precisamos seguir lembrando, alertando, para que novas violências como aquela não aconteçam mais no país. Está lá no Instagram do companheiro senador Humberto. 17 de abril de 2016. Há 8 anos, a Câmara de Deputados aprovava a abertura do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, uma farsa tramada por uma elite que queria tomar à força o que não foi capaz de conquistar nas urnas. Pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe, pelo meu neto Pedro. Eu voto sim, e viva o Brasil, e viva o Sérgio Moro. Uma injustiça que desviou o Brasil para um dos piores momentos de sua história. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Um golpe que levou milhões de brasileiros e brasileiras de volta à estrada da fome. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Desde que fui eleita, parte da oposição inconformada pediu recontagem dos votos, tentou anular as eleições e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos, os ganhos das pessoas mais pobres e da classe média. Livrar o Brasil da Dilma e do PT será uma marca que, sem dúvida nenhuma, terei a honra de carregar. O golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. O golpe parlamentar, jurídico e midiático de 2016 abalou nossa democracia. Mas a história não tardou em revelar a verdade. E nós resistimos, fizemos de tudo. E dizíamos que nós íamos voltar. E essa data fica marcada porque foi o maior atentado contra a democracia brasileira e contra a legitimidade do processo eleitoral de 2014. Quando uma presidente eleita é cassada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isso no mundo democrático não é impeachment, é golpe. Há 8 anos, a Câmara dos Deputados cometeu um grande erro político. Ali ela aprovava o início do impeachment contra a presidenta Dilma. Na realidade, o golpe contra a presidenta Dilma. E dali surgiram os grandes problemas que o país enfrentou. A desestabilização democrática, a desestabilização política, a desestabilização econômica, a perseguição de muitos companheiros, enfim, um atentado à democracia que resultou com a eleição de Jair Bolsonaro. Não desistam da luta, ouçam bem. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Nós voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano. É importante lembrar esse momento, para que a gente, lembrando, possa sempre dizer que ele não vai se repetir. Essa é a nossa luta e o nosso compromisso com a democracia. Companheiro Luiz Portinho, palavra com você. Foi golpe. Gilbert, foi muito golpe, não foi só golpe, né? Eduardo Cunha está na lixeira da história, né? Ele e Michel Temer, eu acho, estão na... Michel Temer é o cara da reforma trabalhista e previdenciária, então, para nós da classe trabalhadora, ele também está na lixeira da história junto com Eduardo Cunha. Lula é presidente da República, Dilma é presidenta do Banco do BID, né? Então, acho que a história dá uma lição boa para nós, né?
E assim, né, Gilbert, eu estava lembrando nesse dia aí da abertura do processo do impeachment na Câmara dos Deputados, né, um dia triste para a nossa história, que ficará registrado sempre, né, na história do Brasil. O Bolsonaro elogiando o brilhante Ustra, os deputados ali, a gente viu os discursos, né, pela minha família. Teve um que falou ali no final, né, pelo Sérgio Moro, né. Então a gente vê que realmente a história fez o ajuste devido. E nesse dia, Gilbert, eu estava em praça pública, estava na Praça da Matriz, aqui em Porto Alegre, eu estava lembrando disso, com milhares de camaradas, companheiros do MST, porque era o dia justamente, né, do Cio da Terra, né, e o MST estava aqui em Porto Alegre nesse dia, na Praça da Matriz, havia milhares, a Praça da Matriz estava cheia de progressistas, né, de socialistas, ainda com esperanças nós tínhamos, né, de derrotar os golpistas nessa votação. Aquela ingenuidade que a gente tem às vezes, né, Gilbert? O filme o roteiro estava todo pronto já, o golpe já estava pronto, né? Mas a gente ficou até o último minuto, né, Gilbert? Eu não te conheci ainda, mas tenho certeza que tu eu tava lá na esplanada, do nosso lado, que é o lado esquerdo da esplanada, dividiram a gente dos moristas, do bolsomínios, né? Com aquele muro, né? A gente chamou aqui em Brasília de Muro da Vergonha. Quando a votação começou, a gente estava num telão, né? E a gente estava em muito mais pessoas. Aí a gente não aguentou, muita gente começou a chorar e sair, porque a gente viu que estava consumado. Cada voto favorável para nós era uma festa, né, Gilbert? E a gente sempre vai lembrar do momento que a gente estava junto, né, Gilbert? Da luta, né? A presidenta Dilma falou ali, não deixem de lutar, né? A luta nos une, né, Gilbert? Isso é importante, né? Exatamente. Eu quero abraçar aqui uma galera. Primeiro eu quero botar aqui um cara, eu até marquei ele aqui, tomara que eu ache aqui, eu achei tão bonitinho da parte dele. Gabriel Balbino, está lá na Voz Trabalhadora. Obrigado, viu, Gabriel? Muito obrigado, meu querido companheiro. Gabriel de Natal, sou fã de vocês. Obrigado. A gente é fã de você agora, Gabriel, que a gente está te conhecendo aqui, pelo menos na foto. Muito obrigado. Quero abraçar aqui a Maria José de Natal, o Kleber, Paulo, o Pinguim está aqui, a nossa escritora Verônica Fonseca, o Marco Aurélio, o Paulo César Ribeiro com outro perfil, o Paulo Roberto Carneiro, nosso grande querido companheiro, a Mara Rúbia, nossa grande querida Mara Rúbia, Tony Garcia é quem sabe de todo esse golpe. O seu Antônio Abreu está aqui e o Leme também, a Raimunda Melo, obrigado Raimunda Melo, e esse cara aqui que eu marquei. Tava com saudade de você, cara, tanto eu como o Luiz. Tá bom, Neitan? Como é que você tá, cara? Tudo bom? Bacana? O meu irmãozinho, Givalbe Arruda, tá aqui conosco. Vamos começar com um ponto que já foi falado aqui, logo nessa introdução aqui, que é esse aqui, ó. Pela reforma agrária, massacre de Eldorado dos Carajás completa 28 anos em meio a tentativas de viabilizar a luta pela terra. Data do assassinato de 21 camponeses sem terra é lembrada como o Dia Mundial de Luta pela Terra. Aqui, né, uma foto da Anistia Internacional, quando aconteceu o sepultamento das 21 pessoas, né, 21 trabalhadores, aqui tem uma bandeira do MST, ao redor a imprensa e os trabalhadores e trabalhadoras do MST. As mais de 20 ocupações realizadas pelo movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, por ocasião do Abril Vermelho de 2024, denunciam uma realidade inquietante. Ainda não se avançou o suficiente na luta por reforma agrária desde o dia 17 de abril de 1996, data do massacre de Eldorado dos Carajás, hoje tornado Dia Mundial de Luta pela Terra. Há 28 anos, ocorria um acampamento na Curva do S, no município de Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará. Cerca de 1.500 pessoas planejavam marchar até a capital do estado, Belém, onde reivindicariam do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a desapropriação da fazenda Macaxeira, ocupada por 3,5 mil famílias sem terra. A marcha jamais foi concluída. Na noite de uma quarta-feira, o grupo foi cercado por policiais militares que, com extrema violência, assassinaram 21 dos camponeses sem terra
e deixaram outros 79 feridos. Aqui na matéria tem um vídeo, fala da situação hoje, né? E a gente quer ouvir o nosso grande e querido companheiro Luiz Portinho. Gilbert, há 28 anos, né, aconteceu este fato aí no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, com as forças policiais do Pará, polícia militar do Pará, massacrando os integrantes, né, do Movimento Sem Terra, né, os trabalhadores, né. E assim, infelizmente, Gilbert, 28 anos depois, a situação mudou muito pouco, né, muito pouca coisa mudou. A luta continua com muita força, né? A gente está vendo aí, inclusive, o MST fortalecendo as ocupações, né? Neste Abril Vermelho que está em curso aí, e estabelecendo um debate, um diálogo com o governo federal, né? O presidente Lula encaminhou essa semana, inclusive, algumas medidas. Eu não tive oportunidade de assistir nem de ler muito aprofundadamente, mas eu vi um vídeo que o João Pedro Stede ele critica as medidas do governo Lula, a manchete. Eu quero assistir esse vídeo para entender bem quais são as críticas, né? Não pude me apropriar muito dessas novas medidas. Mas eu tenho dito, Gilbert, que é extremamente positivo esse diálogo, é extremamente positivo que o MST esteja cobrando do governo federal. Eu tenho dito que essas greves dos professores universitários, ela é positiva. Eu tenho visto muita gente criticando, por que não fizeram greve no governo Bolsonaro, né? Exatamente porque no governo Bolsonaro a gente sabia que não ia sair nada ali daquele negócio que era aquele desgoverno. Do governo Lula a gente sabe que sai, que pode sair, que tem que sair. E é por isso que a gente apoia a greve dos professores e apoia o Abril Vermelho e as manifestações do MST, elas são fundamentais. E a última coisa que eu queria falar nessa pauta aqui, Gilbert, é o seguinte: às vezes a gente vê o nosso pessoal, do nosso campo da esquerda, da classe trabalhadora, colocando em dúvida os movimentos do MST, dos movimentos sociais. Então, eu quero deixar aqui um apelo para essa galera gigantesca que está conosco aqui no chat da Voz Trabalhadora e da TVRC. Sempre confiem nos movimentos sociais, sempre estejam do lado dos movimentos sociais. Aonde os movimentos sociais estiverem, a gente tem que estar junto, solidário, juntos. Quando o MST fizer uma ocupação, a gente tem que estar solidário e tem que dar força para a ocupação. Não entrem no discurso da mídia golpista e nem da bancada bolsonarista, que tentam criminalizar os movimentos. Não entrem. No episódio do Glauber Braga, que a gente vai falar em seguida agora, solidariedade total. Não vamos entrar no discurso da mídia, né, Gilbert? Muito bom. É tão bom isso que o Portinho está colocando, porque, gente, a gente é uma comunidade aqui. E a gente sente o astral de vocês. Nós estamos nesse mês de abril mostrando tudo que a gente pode nesse canal sobre o MST. Mostrando a luta, as ocupações, as marchas, os eventos na Alesp. Vamos mostrar outro evento hoje lá em Salvador, na Assembleia Legislativa de Salvador. Mostramos, e vamos mostrar agora, vou até adiantar aqui um pouco a pauta. Eu vou botar uma música genial, vou deixar para depois, porque o Portinho falou algo muito importante. A gente segue a angústia de vocês. Ouça o que o Portinho falou, porque o que o Portinho falou, em outras palavras, eu estou desde segunda-feira falando. Apoiem o povo. Como, Gilbert? Apoiem os movimentos sociais do povo. Vocês estarão apoiando o Lula e o governo, não tem nem dúvida disso. Isso é uma coisa importantíssima. Eu vou mostrar um vídeo para vocês da marcha dos trabalhadores e das trabalhadoras hoje em Brasília, com a Bonavides, Natália Bonavides, que é o xodó do PT do Nordeste do Brasil. Uma guerreirinha, que o Lula adora ela. Ela estava no meio da marcha e o que ela falou, que eu ia deixar mais para o final, o Portinho acabou de falar de uma certa forma, de uma outra maneira, usando outras palavras. Preste atenção, eu vou colocar Bonavides no meio do povo, eu vou tirar aqui a música, que a gente ia colocar o Grieger,
e a esposa dele, e vamos deixar para colocar já já. Vamos colocar a Bonavides. Eu estava louco para ouvir nesse canal exatamente isso que a Bonavides está falando, para complementar, corroborar, fortalecer o que o Portinho disse. Olha isso aqui. Repito, a gente sente a agonia de vocês, mas só vamos conseguir fazer as coisas desse país se a gente apoiar o povo, se a gente apoiar os movimentos sociais. Se a gente não apoiar os movimentos sociais, a gente vai ficando cada dia mais fraco, tá? Então, preste atenção aqui, ó. Greve 2024. Vou até seguir aqui o Instagram da Sina Fenatal. A Natália Bonavides, do PT, também participa em Brasília da Marcha dos Servidores Públicos Federais em defesa da recomposição salarial e da reestruturação das carreiras, junto com a caravana do Sinacef Natal, formada pelos servidores Tony Martinho, Diego Cirne, Diógenes Araújo, Francisco Dias, Leonardo Guimarães, Fernando Varela, André Palhares e Emanuele Bezerra. Então, preste atenção para as palavras dela. Ela está bem no meio desses trabalhadores e trabalhadoras que vieram do Rio Grande do Norte. Oi, pessoal, deputada Natália Bonavides aqui. Estou aqui com a companheirada do Sinazete, Rio Grande do Norte. Está acontecendo agora uma marcha aqui em Brasília, rumo ao Congresso Nacional, e a gente está aqui prestando nossa solidariedade, nosso apoio aos servidores e servidoras que estão em greve nesse momento. A gente sabe que foram muitos anos de sucateamento, muitos anos sem valorização devida dessas categorias, e a gente sabe que é com luta que a gente consegue pressionar as instituições, inclusive o Congresso Nacional, que tem capturado uma parte enorme do orçamento para poder repor o orçamento da educação, valorizar os técnicos, valorizar os professores e professoras. Como falou o presidente Lula, né? A história da luta, a história dos direitos é a história também das greves. Então a gente quer deixar aqui todo o nosso apoio à companheirada que está em greve. Tamo junto, viva a educação pública brasileira. Viva a educação! Vocês viram como é importante uma parte que ela falou? Ela falou a greve, como eu falei durante a semana, esses movimentos sociais, essa greve, a greve dos professores, das professoras, como acabou de falar a Bonavides, pode chamar a atenção da sociedade para o sequestro absurdo, colossal, de uma parte substancial do orçamento público que está na mão de um bando de vagabundo do Centrão, comandados pelo Arthur Lira. Ela acabou de falar isso. Como é que a sociedade brasileira vai encontrar? O pessoal vai começar a pensar, gente. Porra, Lula, o Lula prometeu, o cara tá aí, é da esquerda, a galera tá fazendo greve. Deve tá acontecendo algum problema, não tem dinheiro de repente. Esse dinheiro tá onde que o Lula fala que tem? Aí as pessoas começam, gente, a matutar, como a gente fala lá no Maranhão. Olha o que essa que essa mulher falou. Querido companheiro Luiz, não sei se você concorda com a Natália, mas eu gostei demais da tua fala e da fala dela. Concordo integralmente, Gilbert. As tuas palavras também são muito boas. E só para acrescentar um ponto que eu acho importante do nosso público refletir e ter presente sempre. Diferenciem, pessoal, poder e governo, tá? Hoje, nós, da classe trabalhadora, nós temos o governo com o presidente Lula. Mas o poder a gente não tem. Quem tem o poder é a burguesia. O Lula falou isso não tem 15 dias. Ele falou exatamente isso, Luiz. Parabéns. A burguesia, o grande latifúndio, os industriais que estão a serviço do imperialismo estadunidense, os militares, toda essa turma, são eles que têm o poder. E eles pressionam o governo, que hoje é do Lula, a fazer tudo o que eles querem e não entregar a fatia do bolo que tem que ser nossa, né? Então, o povo nas ruas, as greves, as manifestações populares, somos nós disputando o poder. É isso, pessoal. Então, quando tiver manifestação na linha do que o Gilbert falou, do que a Natália falou, a gente tem que estar solidário. Numa greve, a gente tem que estar do lado da greve. Não importa se o governo é do presidente Lula. Não quer dizer que a gente está do lado da greve, que a gente está atacando o governo Lula. Não, nós estamos atacando os donos do poder e querendo que o nosso governante, o Lula, venha para o nosso lado. Inclusive, nós estamos dando munição para o Lula,
para ele, não, no jogo de poder com a burguesia e com os latifundiários, com os banqueiros, que ele diga, olha, o povo está na rua cobrando. Vocês não querem que eu dê para eles, eles vão para cima de vocês. A gente tem que ceder, a gente tem que dar aumento para professor, a gente tem que fazer reforma agrária. É essa a disputa que a gente tem, pessoal. Então, vamos estar juntos, solidários, unidos, de mão dadas, ninguém ficar para trás, aquela história toda, né, pessoal? A Laura Sharafi, ela colocou aqui, ó. Nesse ponto está certo. O problema é culpar o Lula pela situação atual dos professores. Deixe isso claro. A Natália, quando ela começou a falar, ela fala sobre isso. Quer dizer, foram 7 anos de arrojo salarial do salário mínimo. Tem um cara aqui dizendo que foi o Haddad que achatou o salário mínimo. É mentira. É mentira. Nós estamos recuperando o salário mínimo. E a verdade é que a universidade, os serviços públicos foram destruídos quase que completamente de 2016 para cá, com um golpe para cá. Gilbert, salário mínimo rápido, né? 77% de aumento real, acima da inflação nos governos Lula e Dilma. E agora, a única certeza que a gente tem do salário mínimo é que ele vai aumentar acima da inflação de acordo com o crescimento do PIB. Pelo menos até 2026. A gente não sabe se o Paulo Guedes e o Bolsonaro não... Tomara que não, né? Mas quem sabe se eles voltam. E aí a gente tem arroxo de novo, porque eles arrocharam o salário mínimo, né? Exatamente. Muito bem lembrado. O trabalhador que não enxerga isso é porque ou está brincando ou está sacaneando com a gente aqui, né?